Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, com nosso estudo de segunda-feira do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a nossa irmã Janete vai fazer a leitura, vai nos conduzir no estudo e também convido para que faça a nossa prece de abertura. Então, vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, vamos agradecer. Jesus, bom amigo, agradecemos por mais essa oportunidade que temos de refletir sobre os seus ensinamentos, os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita, rogando sempre pela tua proteção, muita luz para as nossas vidas, que tu possas estar sustentando todos os irmãos em sofrimento, humanidade afora, que possamos, Jesus, estar sempre despertos para os seus ensinamentos, que possamos estar verdadeiramente dispostos a seguir os teus passos. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar mais um estudo, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Está enxergando? Estou enxergando. É que a tua numeração é diferente da minha. Bem, vamos lá. Então, estamos no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 81, Ordenações Humanas. E Pedro, né, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 13, traz para nós a seguinte frase: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Né? Emmanuel vai estar se baseando, né, nessa frase para trazer os comentários. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa frase, Vitor. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Bem, então, Pedro, né, vai incentivando os seguidores de Jesus, lá na sua época, a uma vida de retidão, a uma vida de honestidade, de boas obras, sem rebeldia, né, para que fossem acatadas essas ordens dos superiores. Né? Nós, em todas as épocas da humanidade, sempre fomos um pouquinho rebeldes, mas Jesus trouxe a mansidão, né? Jesus trouxe uma conduta de vida mais serena, mais reta, não apática e nem cheia de inércia, não, mas de uma forma equilibrada. E Pedro está passando isso. Também com relação ao orgulho, né? Muitas vezes a gente deixa de querer acatar essas ordenações urbanas por conta do nosso orgulho, que atrapalha muito as nossas relações humanas, né? Então, Pedro está convidando, né, incitando os discípulos da época a esse comportamento equilibrado, para as conquistas, para as mudanças. Porque se nós queremos mudanças, se nós não concordamos com algumas ordenações em nossas vidas, seja lá em que campo for, nós deveremos estar mantendo esse comportamento de equilíbrio, de harmonia, de paz, para que no momento oportuno a gente possa estar cooperando com as mudanças, não é? Mas através da rebeldia, através de violência, fica mais difícil a gente conseguir, né? Porque a violência traz desordem, traz desarmonia e traz muito desamor. E não foi isso que Jesus trouxe, né? E mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, Pedro vem falando também, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, a gente mantendo a nossa postura na bondade, na harmonia, no equilíbrio, a gente acaba tapando, né, como ele diz assim, a boca dessa ignorância, daqueles que só sabem agir através da ignorância, da grosseria, não é? Porque um comportamento sereno, um comportamento equilibrado, ele realmente desarma, vamos dizer assim, né, aqueles que são violentos. E aí nós vamos continuar. Se alguém quiser comentar, logicamente, né?
Bem, então, Emmanuel, em cima dessa frase de Pedro, ele vem falando: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Eu vou continuar. Jesus, porém, nunca será o patrono da desordem. Tá? Eu vou continuar só essa frase, tá bom? Vou parar aqui na desordem, Vitor. É que o texto que eu estudei, ele tem uma numeração diferente, aí eu fui parando em outros pontos, tá bom? Bem, então, muitas vezes, né, esses temperamentos compulsivos, muitas vezes, quando nós queremos interpretar o Evangelho de Jesus, nós focamos muito naquilo que chama mais atenção para a gente. Então, muitas pessoas que têm essa tendência de agir sem reflexão, né, colocando até um pouco da sua agressividade, tende a achar que Jesus veio realmente revolucionar de uma forma externa, pela agressividade. E a gente sabe que a revolução que Jesus trouxe para nós não foi uma revolução de fora para dentro, né? Mas foi uma revolução interna. Né? Jesus veio movimentar as nossas emoções, as nossas convicções, para que realmente a gente estivesse mudando a postura diante da vida, né? Para que a gente pudesse trilhar esse caminho de ação, mas um caminho de ação no amor, né? Na ajuda mútua, caminhando sempre um ao lado do outro. Mas existem certas passagens do Evangelho de Jesus que faz com que essas pessoas tomem essa conclusão de que Jesus realmente veio para agir de uma forma violenta, né? Para que houvesse essa transformação de uma forma violenta. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23 da Estranha Moral, nós temos alguns pontos que Jesus falou e que as pessoas, interpretando ao pé da letra, trazem essa visão um pouco violenta de Jesus. A Selma comentou no estudo da tarde de hoje, né, uma dessas questões que Jesus fala com relação à mãe e os irmãos, mas existem outras questões também nessa estranha moral, quando Jesus diz que não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, quem lê essa frase vai achar o quê? Então, nós podemos brigar, nós podemos usar de violência, podemos até matar. Jesus trouxe, né? Mas a gente sabe que essa paz que Jesus diz que não veio trazer essa paz, por quê? Todo esse ensinamento que Jesus trouxe, que veio abalar as estruturas da época e até hoje abala, né? Veio para que as pessoas tomassem uma iniciativa na mudança, só que nem todos iriam concordar com essa mudança. Então, quando ele diz que não veio trazer a paz, é porque nem todas as pessoas iriam concordar com seus ensinamentos. E a gente vê dentro das famílias, né, dentro dos lares, pessoas que até se degladiam por conta de não aceitarem certos ensinamentos do Cristo, né? Pessoas que não seguem nenhuma religião, nenhuma doutrina. Então, essa espada que Jesus fala que veio trazer, que não veio trazer a paz, é justamente por isso, porque os ensinamentos que ele trouxe não iriam ser passados de uma forma pacífica, não é? Pela dureza dos corações da época. Não é? Ainda hoje é tão difícil algumas pessoas aceitarem, que dirá naquela época, em que estávamos mais embrutecidos. Então, esses pontos do Evangelho de Jesus fazem com que as pessoas vejam a Jesus com essa forma mais violenta, né? Tem uma outra parte que ele traz também, quando ele diz: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que esse fogo estivesse aceso. Veja bem, não podemos levar ao pé da letra. Como é que Jesus vai querer incendiar a terra, não é?
Então, é preciso refletir, é preciso ver essa forma alegórica que Jesus traz. E que fogo é esse, né? Essa verdade que Jesus trouxe, que incendeia o nosso interior, que incendeia os nossos corações. Para quê, gente? Para nos tirar dessa inércia, para que a gente possa estar indo em busca dessa obra do amor, da transformação, mas sempre pelo amor. Foi isso que Jesus trouxe e é isso que Jesus traz para nós. Mas os desavisados e aqueles que não estudam o Evangelho do Cristo vão achar que trazer o fogo à terra é para realmente ser um incendiário. Nós sabemos que Jesus não é, né? E também tem a questão dos vendilhões, né, do templo, que as pessoas também se utilizam dessa passagem para mostrar que Jesus também era violento. Então, eu vou justificar a minha violência, porque Jesus também foi violento, saiu derrubando tudo lá. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acredito que ele tenha realmente tomado uma postura muito firme, lógico, né? Porque eles estavam fazendo do templo um comércio. Mas com relação à violência física mesmo, eu tenho minhas reservas. E é como Emmanuel fala, né? Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Jamais. Aquele que ensinou o amor, o perdão, a mansuetude, a misericórdia, a paz, né? Jesus, no Sermão do Monte, ele trouxe esse manancial de amor. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Como alguém que ensinou isso pode ser considerado como o patrono da desordem, né? Então, a gente vê que quem se utiliza realmente desses artifícios, dessa interpretação, são pessoas que não se aprofundaram, não foram tocados nesses ensinamentos do Mestre Jesus. Tá bom, gente? Alguém quer falar algo? Você tinha muita interpretação, você tinha muita tradução e muito interesse, né? Na época desses povos, né? Como você colocou. Então, Jesus até falava por parábolas que o entendimento era mais fácil, né? Mas também cabia muitas interpretações. Eu assisti uma palestra, não sei se onde foi, e que se nós fizéssemos, adotássemos e realizássemos, cumpríssemos o primeiro mandamento e o sermão da montanha, tudo estaria resolvido para a gente. Primeiro mandamento de Deus, né? Os 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e fizéssemos, colocássemos em prática o sermão da montanha. A vida seria uma tranquilidade. Lógico, eu estou falando de uma maneira geral, né? A gente sabe que um grau de evolução, um mundo de provas e expiações, mas ele quis dizer num sentido mais assim confortante, né? Num sentido assim mais tranquilo, num sentido que um dia nós vamos conseguir fazer isso com certeza. Entendeu? Mas é muito complicado, como você falou até hoje. Tem gente lá atrás que apedrejou Jesus, que ainda está apedrejando Jesus até hoje. Entendeu? Pode ser até as mesmas pessoas através das reencarnações ou outras que foram contaminadas, vamos colocar assim, né? Foram assim, induzidas, né? Foram esclarecidas de uma maneira errada, né? Então, ou até aquelas pessoas que estavam tacando pedra lá e continuam tacando pedra de Jesus. E te digo uma coisa, se Jesus viesse de novo aqui, seria apedrejado de novo. Não tanto, né, daquela maneira como foi, né? Eu sempre coloco, cuidado com as imagens que o cérebro armazenou, porque o diretor do filme fez o filme da maneira dele. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo ali incutiu no nosso cérebro. Mas que houve alguma coisa a nível de violência com Jesus, obviamente que houve, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o filme do Mel Gibson, ele como diretor, ele já fez uma amostragem diferente dos outros diretores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, que houve violência, crucificação, todo mundo sabe disso. Aí precisa dizer mais nada, a própria espiritualidade disso. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem que chega para a gente, a informação que chega para a gente, como essa informação chega para a gente, que pode vir com muitos interesses por trás disso aí, alguma coisa escusa por trás disso aí, alguns interesses realmente que não são verdadeiros. A gente tem que tomar muito cuidado, analisar bastante. Entendeu?
Vamos, então, continuar. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Né? Então, a gente traz outra passagem lá do Sermão do Monte, né? Como o Flávio falou para nós, né? Se eu não me engano, foi Gandhi que falou que se tudo acabasse e ficasse só o Sermão do Monte, que estaria bom, né? Que já estaria bom para a gente viver, porque ali realmente tem todo o código moral, né? Tem todos os ensinamentos que a gente necessita para viver de uma forma digna, respeitosa, para que a gente possa viver em harmonia uns com os outros, né? O Sermão do Monte, ele traz muitas reflexões para nós. É uma pena que a gente não leia tanto. Então, com relação a isso que ele está falando, o Emmanuel, né, que a novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra os irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais tomando a sua cruz. No Sermão do Monte, Jesus vem trazendo bem-aventurados os pobres de espírito, né? A gente lembra que a gente estuda muito no Evangelho segundo o Espiritismo, porque deles é o reino dos céus. Jesus aí fazendo menção aos humildes, aos simples, né? Humildade no sentido da gente saber qual é o nosso papel no universo, né? Na vida, sem querermos estar nos colocando sempre acima, deixando o nosso orgulho, o nosso egoísmo predominar. Jesus também fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Consolando aquelas pessoas que viviam de uma forma miserável, muitas vezes, sendo assim oprimidas, não é? Pelo povo romano e pelos próprios judeus também, né? E quando Jesus diz, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, será que ali também ele já não está mostrando para nós que existe um motivo para que a gente chore? Né? Já dando uma deixa para as consequências, né? Que existe sempre um motivo, que Deus é Pai de amor, que jamais permite que as coisas aconteçam, não porque quer que a gente sofra, mas porque existe um ganho mais lá na frente. Né? E ele também disse, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Né? Jesus nos incentiva para que a gente não bata de frente, para que a gente não seja realmente agressivo, mas que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, que a gente possa ser sereno na forma de estar analisando as situações que nós estamos envolvidos. Né? Então, vejam só, é só um discurso de amor, de serenidade. Né? Jamais Jesus disse para que a gente pegasse algo para machucar, para matar. E ele diz ainda mais, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Emmanuel fazendo menção a esse texto mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. E o que seria, meus irmãos, esse negue-se a si mesmo, né? Negar, segurar um pouco esse orgulho, esse egoísmo que está tão forte dentro de nós, que está tão entranhado dentro de nós. Negue-se um pouco a si mesmo, vá servir, vá ajudar, vá auxiliar os irmãos em necessidade. Né? Então, Jesus, nessa frase, ele diz que nós não teríamos uma vida de mansidão, de regalias, não. Teríamos, sim, uma vida de sofrimento, quando ele diz para a gente pegar a nossa cruz, mas seguir a ele, seguir os passos dele. Seguindo Jesus, seguindo esses ensinamentos, os nossos sofrimentos ficam mais suaves. Dá para compreender. E com a doutrina espírita, muito mais, né? Que a doutrina espírita realmente vem assim trazer para nós essa forma clara de compreendermos o Evangelho do Cristo e esse consolo maravilhoso da gente perceber por que passamos por tantas coisas, né? Sem revolta, sem desespero, sem querer atacar ninguém. Digam lá, pessoal, vocês estão muito quietinhos, estou até com medo, não sei se eu estou falando muito de besteira. Não.
Está tudo tão lógico que eu, pelo menos, não tenho nada a questionar, porque é isso mesmo. Você está falando, está bem lógico. Está bem explicadinho. Está Bem explicadinho. Tá. A cola tá boa, né, João? Tá, a cola está ótima. Bem completo. Eu, se fosse falar, ia repetir coisas que você falou, porque não tem muito sentido para mim ficar falando. Então, vamos em frente. Vamos embora. Se todos concordam. Bem, vamos lá. Espera que já está mexendo. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Olha só o que Emmanuel vem dizendo para nós, né? Logicamente, que a gente não deve estar acatando, né, vamos dizer assim, essa tirania insolente, uma autoridade desrespeitosa, né? Nós não devemos estar realmente aceitando esse desrespeito, muitas vezes uma situação que não condiz, né, com a dignidade humana. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que agir de uma forma furiosa, agir de uma forma violenta, né? Esse respeito às ordenações humanas que Emmanuel traz para nós e que Pedro trouxe também, né, por amor a esse mestre divino, né, nós devemos respeitar aqueles a quem estivermos subordinados, se é de direito, pela ordem, pelo equilíbrio das relações humanas, né? Quem está acima galgou o direito de ali estar, né, gente? Então, a gente não trabalha, a gente tem os nossos chefes, em outras posições da vida, a gente tem os líderes, por que não respeitá-los? Né? Mesmo que a gente não concorde com as ideias, é preciso realmente que a gente mostre essa não aceitação de uma forma tranquila, equilibrada, e não desrespeitosa. Né? Essa é a diferença, para que a gente possa conquistar as mudanças que a gente deseja, a gente precisa ter uma posição de respeito para que a gente possa expor as nossas ideias, não é? Sempre com muita harmonia, muita tranquilidade e equilíbrio. Então, é preciso que a gente respeite, sim, todos aqueles líderes que estão acima de nós. Então, eu digo, né, muitas vezes a gente não aceita porque o nosso orgulho vem de frente, né? Muitas vezes a gente gostaria de estar naquela posição de liderança, muitas vezes por inveja, por orgulho, a gente acaba atacando, não é? Aquela pessoa naquela determinada posição, muitas vezes até sem razão. Então, é muito importante essa fala de Emmanuel, Pedro na época dele, mas sempre colocando assim o exemplo de Jesus. Se você aprender os ensinamentos do Cristo, que é de mansidão, lógico, que é de vida, de trabalho, de ação, não é uma vida de inércia, mas você aprendeu que você deva fazer aquilo de uma forma ordenada, de uma forma equilibrada. Por que você vai desobedecer, não é? Só pelo orgulho, não é isso? E aí, alguém mais? Sim, Jesus o tempo todo fez isso, né? Ele o tempo todo, na verdade, ele deixava bem claro tudo que ele discordava do comportamento hipócrita, né? Dos religiosos da época, que, na verdade, se misturava com a lei, né? Porque religião e Estado se misturavam ali, aliás, ainda se misturam, principalmente naquela região onde Jesus encarnou. Até hoje ainda existe essa mistura de Estado e religião, e Jesus, apesar de cumprir, né, as leis da época, tanto as leis mosaicas, como as leis de Roma depois também, conforme Roma dominou o povo judeu. Então, na verdade, Jesus em nenhum momento se rebelou nem contra os judeus e nem contra Roma. Porém, o tempo todo, através do exemplo, através das parábolas, através dos ensinamentos, ele ia apontando as hipocrisias, os erros, mas sempre de uma forma sensata, de uma forma
como a Janete falou, uma forma com sabedoria, com respeito. E mesmo assim, né, mesmo usando de toda essa didática, de toda essa educação, ainda assim os poderosos da época perceberam as críticas e resolveram crucificá-lo, achando que assim iriam calar, né? Quando, na verdade, a cruz serviu como o maior megafone daqueles ensinamentos, né? Que se espalharam por todo o planeta Terra. E é isso, e é assim que nós devemos agir. É difícil, né? Porque geralmente quando a gente está, seja no trabalho, seja no nosso país, seja na nossa cidade, quando a gente vê aqueles que estão acima de nós fazendo diferente do que a gente consideraria que é o certo, o nosso ímpeto ainda é de revolta, de briga, de confusão. Muitas vezes a gente tem esse ímpeto ainda, né? Mas seguindo aí os ensinamentos de Jesus, a gente tem que parar, refletir e não necessariamente concordar com o que quem está acima da gente está fazendo, porém, demonstrar isso de uma forma sóbria, de uma forma educada, de uma forma inteligente, né? Para que assim, quem sabe, a gente consiga deixar essa guerra que Jesus trouxe, né? Essa acabar com essa paz só dentro da gente, e não do lado de fora também. Deixar esse fogo queimar dentro da gente, né, no sentido de pensar, repensar, de tomar decisões, mas sempre na hora certa, né, para que, em havendo assim a oportunidade da gente agir, porque a gente tem, né, existem claro. a maneira civilizada da gente estar tomando o nosso partido, colocando a nossa opinião, a gente tem como fazer isso, né? Isso que Emmanuel está trazendo para a gente, que Pedro também trouxe na época. A gente não precisa anarquizar, a gente não precisa fazer atos violentos para que a gente consiga mostrar que a gente não concorda, né? Uma sociedade equilibrada, né, civilizada, tem os seus meios justos, acertados de mostrar, né? Nós temos também. Por isso que a gente tem sempre que ficar pensando, né, o que Jesus faria, né? Aquela pergunta que a gente está sempre trazendo aqui para o estudo, o que Jesus faria nessa hora? Para que a gente possa se acalmar, para que a gente possa se asserenar, pensar com mais calma e aí tomar as nossas atitudes, né? Sempre baseados nesse ensinamento do mestre. Existem eu vejo muito programa, né? Aquilo que eu falei, né, para vocês. Assim. Existem muitas pessoas famosas e muito anônimos, né? Que fazem manifestações, revoluções, entre aspas, né? Reivindicações, sem tocar em uma arma, sem usar de violência. A gente sabe que Gandhi fez isso, Martin Luther King foi outro também que fez, mas esses são os mais famosos. Mas tem gente aí na história da humanidade aí que conseguiu mostrar para a sociedade. Lógico, sofreram represálias, perseguições, mas a sociedade em si, na sua grande maioria, ficou do lado dele. E ali começou a plantar alguma coisa que germinaria mais lá na frente. E é aquilo, né? Quando tem que acontecer, vai acontecer, porque já está previsto que isso vai acontecer. Vai ter um monte de adversidade, um monte de percalços no meio do caminho, né? Muitos desses líderes vão até morrer, para que sirva de exemplo, para que os outros sejam tolhidos, mas isso vai continuar, não tem jeito. Então, a história da humanidade coloca muito anônimo, né? Porque tem os famosos, né? Tem aquelas pessoas que são modelos, mártires, né? Vamos botar assim, mas tem muita gente aí na formiguinha aí que começou a fazer um trabalho, né? De conscientização, de orientação, de esclarecimento, e foi crescendo, e a sociedade desses países começaram a se reunir e viram que não, a gente não pode manter essa autoridade, manter essa arbitrariedade, a gente não pode manter esse autoritarismo, a gente tem que começar realmente a ceder algumas coisas. E é assim que vai o desenvolvimento da sociedade, do planeta, de uma maneira. Existem ainda sociedades que são pesadas, né? Os critérios de repressão são muito grandes, mas já existe a possibilidade de escutar.
de levar ao conhecimento dessas pessoas que são líderes arbitrários, pessoas intermediárias que conseguem ainda chegar próximo dele e dizer, se nós fizermos assim, então eu vejo muito desses programas que dentro do mundo afora existe a possibilidade de mudança, existem outros que não querem nem ouvir, mas graças a Deus esses já são minoria, entendeu? Porque a tendência, como a gente coloca sempre no estudo, é evoluir, é crescer, não adianta. E as coisas vão... Flávio, a sala vai fechar. Desculpa te interromper, mas é que a sala vai fechar, então só para nos despedirmos da Dorô e logo, logo eu abro a sala novamente para você continuar, tá bom, Flávio? Tchau, Dorô. Vou fechar. Obrigada, aqui. Vitor. Uma boa semana para todos, viu? Até Tchau, Dorô. segunda, se Deus Eu também. quiser. Tchau, tchau.